E aí pessoal, que bom ter você aqui com a gente. A gente aqui vai estar conversando aqui, batendo o nosso papo sobre informática. E aqui é o curso de informática para concursos oferecidos pela instituição Unisaraiva. Aqui você vai estar complementando seu conhecimento e adquirindo aí de forma que você possa estar se utilizando dele aí nos seus concursos. Bom, nessa aula de hoje, pessoal, é a continuação das aulas anteriores desse nosso curso. A gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre a CPU e os periféricos. Como a gente falou na aula anterior, a gente vai estar dando nome aos bois, vai estar definindo e exemplificando cada tipo de periférico. Bom, didaticamente falando, a gente pode definir os componentes físicos do computador como em duas categorias diferentes, em dois grandes grupos. Primeiro, a CPU, que é a unidade central de processamento, e os periféricos. Muita gente aí, muito usuário, erroneamente chama o gabinete de CPU. Isso é bem comum. O mais correto é dizer que a CPU está dentro do gabinete, mais precisamente dentro do processador. Então, o conceito de CPU é uma coisa bem, como é que eu posso dizer, bem transcendental. É uma coisa quase que espiritual, porque a CPU é uma unidade de controle central de todos os processos que se encontram no seu computador. E como a gente já estudou anteriormente, todos esses processos eles são de responsabilidade do microprocessador. Tudo mais que não for CPU é periférico. A palavra periférico ela significa basicamente o que está na periferia, ou seja, está ao redor, está ajudando a CPU a funcionar, está lá agregando novas funcionalidades ao seu computador. Bom, graças a esses periféricos que a gente pode estar entrando com dados na nossa máquina e também graças aos periféricos que a gente pode estar recebendo dados da nossa máquina. Bom, um computador sem mouse é um computador. Um computador sem monitor é um computador. Ele continua tendo capacidade de armazenar informação, de processar informação. Mas ó, que sentido faz ter um computador sem mouse e sem monitor? O que é que você vai ver? Então, precisa-se dos periféricos para poder a gente fazer a utilização da nossa máquina. E inicialmente, já que estamos falando aqui de mouse, vamos falar dos periféricos de entrada. A gente já comentou um pouquinho nas aulas anteriores, alguns exemplos. E nada mais são do que aqueles que fazem a informação entrar na CPU. Ou seja, os periféricos de entrada e saída, eles trabalham como uma mão única do usuário. Ou o periférico entra com informação na CPU, ou o periférico recebe informação da CPU. Bom, alguns periféricos que entram com informação na CPU são o teclado, o mouse, a câmera, o microfone que eu estou utilizando agora, um scanner, etc. Enfim, tudo que não tiver como você receber informação é considerado periférico de entrada. Tudo que você utiliza para mandar informação é periférico de entrada. No teclado você digita um texto, você está entrando com um dado, então periférico de entrada. Uma câmera, você está filmando o mundo externo e mandando para dentro da sua máquina, periférico de entrada. Eu estou utilizando aqui o microfone para gravar minha voz e essa voz aqui vai ser tratada e vai ser trabalhada de forma digital dentro da máquina. É um periférico de entrada. Então, os periféricos de entrada fazem com que a informação chegue à CPU. E a CPU trabalha essas informações e manda elas, o seu feedback, o seu retorno, através de periféricos de saída. O que são periféricos de saída? Bom, são dispositivos que permitem que a informação saia da CPU para o usuário e assim você possa ter acesso a tal tipo de informação. Um exemplo, o seu próprio monitor, que você está utilizando agora para ver essa videoaula. Bom, no monitor a gente tem, por exemplo, impressora, caixa de som, um plotter, um data show, enfim, diversos tipos de periféricos de saída. Bom, não tem como eu utilizar meu monitor para entrar com informação, logo, periférico de saída. Não tem como eu utilizar minha caixa de som para entrar com informação, logo, periférico de saída. E por aí vai, pessoal. Bom, essa definição de periférico é bem básica. Entretanto, existem alguns periféricos mistos. Aí você vai ficar tipo, poxa, vamos pensar um pouquinho. O que são periféricos mistos? Nada mais são do que periféricos que permitem tanto a entrada como a saída de informações. São periféricos de mão dupla. Ora a informação entra, ora ela sai. Bom, um exemplo disso, a gente pode citar aqui um roteador. O roteador ele manda dado para o seu telefone, e aqui você está aqui na sua conversa no WhatsApp, mas aí você responde a mensagem e você está mandando um dado para o seu roteador. O seu roteador vai jogar na rede. Aí você recebe a mensagem, o seu roteador trata e joga a informação de volta para o seu telefone.
Aí você tem um periférico que permite entrada e permite saída da informação. Bom, falando de roteador, obviamente fala-se de placa de rede, também trabalha com a mesma funcionalidade. O seu Wi-Fi trabalha do mesmo modo. Monitor touchscreen é periférico de entrada e saída? É. Por quê? Porque como ele é sensível ao toque, você está utilizando ele para poder controlar. Então, você entra com seu toque, aquilo é processado e a resposta daquilo é emitida na tela. As memórias RAM e cache também são consideradas periféricos mistos de entrada e saída. E nesses dispositivos, a CPU tem o direito de ler a entrada e de gravar a saída. Por fim, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre periféricos de armazenamento. O nome já diz tudo, são periféricos que permitem que você armazene dados no seu espaço físico. Bom, exemplo disso é o pendrive, seu disco rígido, CDs, DVDs, fitas magnéticas, SDs antigas, hein? Enfim, todos os tipos de dispositivos que permitam que você esteja armazenando, armazenamento em nuvem também, são considerados periféricos de armazenamento, porque eles vão estar contribuindo ali, permitindo que você esteja acoplando a máquina e a partir daquilo esteja realizando gravações no seu espaço físico. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fica ligado aí porque nas próximas aulas a gente vai estar trazendo conteúdo aí que você pode estar utilizando, falando um pouquinho sobre bits e bytes, a diferença. E conto com vocês. Até lá.